Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de matemática financeira sobre juros simples. Me chamo Valdomiro Neto e sou licenciando em matemática. Primeiramente, alguns conceitos como capital. Capital é aquele valor, por exemplo, que quando você vai no banco, você deposita na sua poupança, tá ok? E você vai deixá-lo, logicamente, por um determinado período de tempo. O banco, em contrapartida, ele vai te remunerar, né, por este depósito que você está fazendo, pois ele vai trabalhar com seu dinheiro e depois de um período de tempo ele vai te remunerar, que é o que chamamos de juros. Tudo isso em função de uma determinada taxa. Tudo isso, pessoal, vai gerar um montante final, porque quando você retirar o seu dinheiro depois de um tempo aplicado no banco, você vai pegar o seu capital inicial acrescido dos juros. Isso é o montante, tá? Então, quando um capital é aplicado durante um determinado tempo a uma taxa, né, de juros, os juros, essa taxa, né, ela vai incidir apenas sobre o capital inicial. Então, isso é a definição de juros simples, tá bom, pessoal? As fórmulas do juros simples é juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante é igual ao capital mais os juros. Tá? O montante é aquele valor que você vai retirar depois de um tempo, lá, aquele valor que você põe no banco. Tá ok? Atenção, pessoal. No juros simples, o juros sempre vai incidir sobre o capital inicial. Essa, pessoal, vocês vão ver mais à frente, é uma das grandes diferenças entre juros simples e juros compostos. A taxa e o tempo devem sempre concordar na unidade. Mas como assim? Por exemplo, se você tem uma taxa de juros, né, ao ano, o tempo deve ser anual. Se você tem uma taxa de juros ao mês, o tempo deve ser em mês. Então você tem que, alguns exercícios, alguns exemplos, você vai ter que fazer conversões. Uma dica valiosa é que, aí ó, muito simples fazer essa conversão. Isso aqui, por exemplo, se você tem 1% ao mês e você quer transformar essa taxa, né, de 1% ao mês em uma taxa anual, é muito simples. Se é 1% ao mês e o ano tem 12 meses, nesse exemplo você multiplicaria por 12. Então, 1% ao mês é equivalente à taxa de 12% ao ano. E 24% ao ano, por exemplo, se você quisesse passar para mês, era só dividir, tá? Então é vice-versa, isso para qualquer valor da taxa, tá? Agora, isso só serve para juros simples, isso não serve para juros compostos, tá? Essa regrinha aqui. Um gráfico do juros simples, pessoal, se dá desta forma aqui. Observe que temos um gráfico do montante em relação ao tempo. Então vamos ver ali na nossa reta formada ali no gráfico, né? A gente tem um capital inicial. E os juros, como ele incide sempre sobre o capital inicial, esse juros é constante. E não podia ser diferente. Dessa forma, ele vai desenhar uma reta no gráfico, né? Então isso aqui é uma função do primeiro grau, tá? Vai formar uma reta. Pessoal, vamos para alguns exercícios práticos. Qual o valor dos juros correspondente a um empréstimo de R$ 3.200 pelo prazo de 18 meses, sabendo que a taxa cobrada é de 3% ao mês? Então vamos pegar os primeiros elementos ali que temos, né, que é o capital, o tempo, a taxa e os juros, tá? Observe que o tempo e a taxa estão na mesma unidade, né, de tempo, estão em meses. Beleza, não precisa de transformação. A nossa fórmula é esta, né, juros, que é capital vezes taxa vezes o tempo, substituindo os valores, né? E observem que a taxa, nós vamos transformá-la ela para, né, para decimal, tá? A gente não vai colocar em porcentagem. Então, substituindo ali, a gente vai encontrar que os juros é de 1.728. Muito simples, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Calcule o juros simples do capital de 36 mil colocado a taxa de 30% ao ano, de 2 de janeiro de 1990 a 28 de maio do mesmo ano. Então vamos pegar os elementos que nós temos inicialmente ali, o capital 36 mil, a taxa 30% ao ano e o tempo 2 de janeiro de 1990 a 28 de maio de 1990. Os juros nós queremos saber. Então, muito simples. Como o tempo
ele está numa janela temporal ali que ele deu, né, de 2 de janeiro a 28 de maio. Então vamos pegar isso aqui e simplificar. Vamos pegar de 2 de janeiro a 2 de maio. Isso aqui é muito fácil, a gente sabe que isso aqui dá 4 meses. Mas está faltando tempo aqui ainda. Que são os 28 o 28 de maio menos o 2 de maio. Então ainda tem mais 26 dias. Observe que nós temos 4 meses e 26 dias. A gente não pode deixar 4 meses e 26 dias. A gente tem que passar tudo para mês. Então vamos fazer uma regra de 3. Um mês tem 30 dias e 26 dias tem quantos meses? Né? Vamos deixar ali em fração, tá? Nós temos 26 sobre 30 meses, tá? Não vamos transformar isso aqui agora não, que vai ser mais fácil fazer as contas depois. Pessoal, observe então que nós temos um tempo em mês e a taxa está anual. Nós temos que deixar elas na mesma unidade. Vamos transformar então a taxa, que é 30% ao ano, vamos passar para mensal. Como que a gente faz isso? Aquela regrinha que foi mostrada lá, dica valiosa. 30 dividido por 12. Por que 12? Porque o ano tem 12 meses. Isso aqui, então, é equivalente a uma taxa de 2,5 ao mês, tá bom? E agora sim, a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Nossa fórmula, né, de juros está aqui. Só substituir na fórmula e vocês podem fazer as contas que vocês vão encontrar um juros de 4.380. Muito simples. Qual a taxa de juros cobrada em um empréstimo de 1.500 a ser resgatado por 2.700 no final de 2 anos? Muito simples. Vamos pegar os elementos que nós temos inicialmente, que é o capital de 1.500, o montante é 2.700. Por quê? Olha só, se ele está falando que você vai resgatar esse valor por um outro valor maior, né, num determinado tempo, então só pode ser o montante, que é o capital mais os juros. A gente sabe que então o montante é o capital mais os juros. O tempo é 2 anos e a taxa ele quer saber. Então vamos lá, pessoal. A fórmula do montante, que é capital mais juros. Vamos substituir, né? Substituindo, nós isolamos os juros e iremos encontrar 1.200 de juros. A fórmula dos juros nós já sabemos também. E agora é só substituir todos os valores. E irá sobrar apenas o I para nós determinarmos. Fazendo as contas, né, e fazendo as mudanças de lado ali da igualdade, nós chegaremos que a taxa é 0,4. Isso aqui a gente passando para porcentagem, é só multiplicar por 100, nós teremos que a taxa de juros é 40% ao ano, tá? Ao ano. Por que ao ano? Porque o tempo que nós utilizamos para fazer toda essa conta está em anos, são 2 anos, tá? Se fosse meses, se fosse 24 meses, aí a taxa seria em meses, né? Seria outro valor em meses. Mas nesse caso o tempo é em anos, fizemos as contas, então a taxa ela vai ser em ano. Aqui taxa o capital de 24.000 rende 1.080 em 6 meses. Pegamos as informações iniciais de capital, juros e tempo, né? Falta só a taxa. A nossa fórmula já sabemos, é de juros, capital vezes taxa vezes o tempo, substituindo tudo e isolando a taxa, nós teremos que a taxa é igual a 7,5 vezes 10 a menos 3. Tá? Isso aqui, fazendo a conversão, nós vamos chegar que isso aqui é equivalente a 0,75% ao mês. Por que ao mês? Porque o tempo que nós utilizamos para fazer essas contas todas está em mês. Então a taxa vai ser em mês. Um capital emprestado a 24% ao ano rendeu em 1 ano e 24 meses e 15 dias os juros de 7.830. Qual foi esse capital? Pessoal, então vamos separar o que a gente já tem ali que o exercício já nos fornece, né, que é a taxa de 24 ao ano. O tempo é 1 ano, 2 meses e 15 dias. Veja que esse tempo está dividido, fracionado em várias unidades, né? Anual, mensal e diárias. Os juros é de 7.830, ele quer saber o capital. Né? Como eu disse, observe as diferenças ali, né, nas unidades. A gente não pode, a gente tem que corrigir isso aqui. Então, esse exercício, ele tem 2 formas que eu fiz aqui. A primeira forma foi transformar tudo para mês.
tá? Então eu peguei ali um ano, a gente sabe que tem 12 meses, 2 meses é 2 meses mesmo, 15 dias é 0,5 mês. Por quê, pessoal? Se 30 dias é um mês, 15 que é metade é meio mês, tá? Muito simples. O tempo, então, passando para mês, né? Eles são 12 meses, mais 2 meses, mais meio mês. Isso aqui dá 14,5 meses. A nossa taxa é de 24% ao ano, né? Nós vamos transformar para mês. É só dividir por 12, ela equivale a uma taxa de 2% ao mês, que é igual a 0,02 ao mês. E agora vamos só substituir na nossa fórmula, tá? Que é juros, que é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Aqui eu já isolei o capital, tá? Eu já isolei o capital, mas a fórmula é a mesma. Substituindo os valores que nós temos, né? O tempo que a gente colocou em mês e a taxa mensal, né? Substituindo, a gente vai chegar no valor de 27 mil. Pessoal, segunda forma, né, que eu fiz isso aqui também, é transformar tudo para ano, tá? A nossa taxa ela já é anual, né? O tempo, né, é um ano, 2 meses, 15 dias. Então, um ano é um ano, né? Não precisa... 2 meses equivale a quantos anos, né? Então, vamos fazer uma regra de 3. Um ano tem 12 meses, 2 meses equivale a quanto em ano? Então, equivale a 2 sobre 12, tá? Isso ano. Vamos deixar dessa forma, não vamos transformar isso aqui. 15 dias equivale quanto em ano? 15 dias, pessoal, observe como eu te disse, equivale a meio mês, né? Então vamos usar a regra de 3. Tá? Aqui um ano equivale a 12 meses e meio mês, que é igual a 15 dias, equivale a quantos anos? Então vamos aqui também, né? Equivale a 0,5 sobre 12. Vamos deixar dessa forma que é mais fácil fazer as contas depois. Então o nosso tempo, né, que é um ano, 2 meses e 15 dias, ele vai ser tempo é igual a um ano, mais 2 dozeavos, mais meio 12avos. Anos, tudo em ano aqui. E fazendo a soma, tá? Nós chegaremos que o tempo é igual a 14,5 sobre 12 anos. Substituindo na nossa fórmula, né, que eu já isolei aqui o capital também, nós chegaremos ao mesmo resultado, 27 mil. Uma aplicação de 400 mil pelo prazo de 180 dias obteve o rendimento de 60 mil. Qual a taxa anual correspondente a esta aplicação? Vamos pegar os elementos que o exercício já nos fornece. O capital de 400 mil, a taxa 180 dias, o juros 60 mil e a taxa em ano. Observe que o tempo está em dias e a taxa ele quer em ano. Tá? Então a gente já vê que vai ter que ser necessário alguma transformação. Então vamos fazer uma regra de 3 aqui, ó. Um ano tem 360 dias, né? E com quanto equivale em anos 180 dias? Equivale a meio ano, muito fácil. A nossa fórmula dos juros, né? Nós isolamos aqui já a taxa, né? Que é o que ele quer. Está tudo em ano agora, né? O tempo a gente transformou, passou ele para ano. E ele quer a taxa em ano. Então, dessa forma, né, se a gente utilizar o tempo já em ano, a taxa vai sair anual. Então, a taxa vai ficar dessa forma, a gente substitui os valores e encontraremos que ela é igual a 0,3 ao ano. Isso equivale a uma taxa de 30%. É só a gente multiplicar por 100 que a gente transforma em percentual. Em quanto tempo um capital triplica de valor a taxa de 20% ao ano? Pessoal, então ele quer saber o tempo, né? A gente tem a taxa, que é anual, 20% ao ano, e o capital nós não sabemos também. Mas observe que ele fala assim, em quanto tempo um capital triplica de valor, né? O que é isso? É um capital acrescido dos juros que resultou no triplo do valor do capital. Ou seja, é um montante. O montante, nesse caso, ele é igual a 3 vezes o capital, né? O capital é o valor do capital triplicado. A fórmula do montante nós sabemos, é capital mais juros, né? Então vamos que é igual a 3C, como a gente viu ali em cima. Então, excluindo o montante, né, que dá na mesma, essas igualdades, então capital mais juros é igual a 3C. Os juros é igual a 3C menos C.
juros é igual a 2C. Então vamos substituir, pessoal, agora. Qual a nossa fórmula dos juros? Juros é igual a capital vezes taxa vezes o tempo. Então vamos substituir ali o juros, né, que é igual a 2C. Então 2C, né, no lugar dos juros, é igual a capital vezes taxa vezes o tempo. Fazendo as mudanças aí do lado da igualdade, né, nós teremos que o tempo é igual a 2C sobre C vezes I, né, capital vezes a taxa. O tempo, então, né, a gente pode cortar ali capital, vai sobrar o tempo igual a 2i. E nós já temos o i, né, que é a taxa, 20% ao ano. É só substituir, né, a gente vai substituir em fração. Né, nós vamos colocar em percentual. Então vai ficar 2 sobre i, né, que é 2 sobre 20 sobre 100, que é 20%. Nós multiplicamos o invertido, né? Todos sabem isso. O tempo é igual a 2 que multiplica 100 dividido por 20. Podemos ali simplificar, né, cortando os dois zeros. Isso aqui vai nos resultar em tempo que é igual a 20 sobre 2, que é igual a 10. 10 o quê? 10 anos. Porque a taxa é anual. Então, se a gente usou a taxa anual para fazer essa conta, o tempo vai ser em anos. Pessoal, também tem outra maneira da gente resolver esse exercício, tá? Que é atribuir um valor qualquer ao capital inicial. Mesmo que não tenha sido dado o valor do capital, né, ele só fala que o capital inicial vai triplicar, né, de valor a uma taxa de 20% ao ano. Ele quer saber o tempo disso. Bom, independente do valor, isso vai acontecer. Então vamos atribuir aqui um valor, tá? Vamos supor que o capital seja 1.000. Da mesma forma, nós temos, né, ele quer saber o tempo, nós temos a taxa que é 20% ao ano. O montante é capital mais juros, que é igual a 3C. E também fica muito fácil da gente já saber qual que é os juros. Por quê? Porque se o montante, né, é o capital mais juros e o montante é o capital triplicado, né, e o capital é 1.000, a gente sabe então que o montante é 3.000. Tá? A gente já também saberia os juros já dessa forma. Mas vamos continuar aqui o raciocínio. O capital mais os juros é igual a 3C, que é o montante, né? Os juros é igual a 2C, que é igual a 2 vezes o capital, que é 1.000, que a gente atribuiu, né, um valor qualquer para ele. Nós teremos que os juros, então, é 2.000. Substituindo na fórmula dos juros, né? Então, a gente vai isolar ali o T e teremos T 10 anos, tá? É muito simples mesmo, tá? Vocês podem atribuir qualquer valor que vocês também encontrariam esse valor. Por quanto tempo um capital deve ser empregado a 40% ao ano para que os juros obtidos seja igual a 4/5 do capital? O que a gente tem aqui então? Ele quer saber o tempo. Nós temos uma taxa de 40% ao ano, né? Transformando em fração, nós teremos então que essa taxa é 40 sobre 100, 40%. E aqui, pessoal, ele fala então que os juros obtidos vai ser igual a 4/5 do capital. Então, juros é igual a 4/5 vezes o capital. Muito simples. Nossa fórmula dos juros, né, já sabemos. Então, vamos fazer a substituição ali, né? Já que juros é 4/5 do capital, a gente faz a substituição e nós teremos ali 4/5 vezes capital é igual a capital vezes a taxa, que é 40 sobre 100, vezes o tempo. Podemos ali anular, né? Porque nós temos a igualdade ali nas multiplicações ali de cada lado. A gente pode anular, cortar o capital. E vai nos sobrar isso aqui, ó, isolando o tempo já, né? Que é 4/5 dividido por 40 sobre 100. Fazemos a multiplicação invertida, né? E iremos obter o tempo de 2 anos. Então, em 2 anos, né, os juros obtidos vai ser igual a 4/5 do capital. Muito fácil. É só a gente conseguir interpretar o enunciado aí que a gente vai longe. Observe, pessoal, que nesse exemplo também é possível atribuir um valor para o capital inicial. Desta forma, será encontrado os juros, que é igual a 4/5 do capital. Por exemplo, se eu também atribuísse, falasse que o capital inicial é 1.000, então, os juros é 4/5 do capital, é 4/5 vezes 1.000. Isso seria 800. Então, eu já teria o capital, os juros, tá? E a taxa, né, que já foi dada. Então, a gente já teria o tempo. A gente poderia fazer da mesma forma. Seria muito fácil também, caso também tenham dificuldade de enxergar essas questões aqui. Determine um montante de uma aplicação de 5.000
a taxa de 2% ao mês durante 2 anos. Então, o que a gente tem? Ele quer saber o montante, capital 5.000, a taxa 2% ao mês e o tempo 2% ao ano. Observe as unidades sempre do tempo e da taxa, né? Elas são diferentes. A taxa está mensal, o tempo está anual. Então, vamos transformar aqui o tempo, né? 2 anos é igual a 24 meses. Aí sim, o tempo agora está em 24 meses, é mensal e a taxa mensal. A nossa fórmula dos juros já sabemos, só substituir os valores, né? Sempre atentando que a taxa é 2%, mas a gente não vai colocar 2 ali, a gente vai transformar em decimal, tá? Então é 0,02, que equivale a 2%. É só você dividir o 2 por 100. E teremos 2.400 de juros. O montante, então, é o capital mais os juros. É só substituir os valores que já temos, né? Do capital nós temos 5.000 e os juros 2.400, nós teremos um montante de 7.400. Muito fácil. Vamos agora ao nosso último exercício, né? Sabendo que um capital foi duplicado em 8 anos a juros simples, a que taxa foi empregado esse capital? O que nós temos? O tempo é 8 anos e ele quer saber a taxa. Pessoal, ele já fala que o capital foi duplicado em 8 anos, ou seja, né, esse capital ele foi acrescido de juros. Isso é o montante, tá? Ele foi duplicado. Então, o montante é igual a 2 vezes o capital, né? Você está duplicando o capital. A nossa fórmula do montante é igual a juros mais capital. Fazendo a substituição, então, nós teremos que 2C é igual a J mais C. Agora, isolando o J, né? Você vai ficar 2C menos C, que é C. Então, J igual a C. Sabendo que a fórmula dos juros é juros igual ao capital, que multiplica a taxa e tempo, então é só a gente fazer a substituição novamente de juros pelo capital, né? Porque é uma igualdade. Então, teremos que C é igual a C vezes I vezes 8. Podemos também anular o C, né, cortar, porque ele passaria dividindo ali, daria 1. E nos sobrará que a taxa é igual a 1 sobre 8 ao ano. Isso aqui é igual a 0,125 ao ano, que é igual a 12,5% ao ano. Muito simples. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima.